Marido descobre que a esposa escondia uma vida dupla promíscua, envolvendo amigos e vizinhos próximos, destruindo o seu casamento. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Mas e quando a traição não começa com um estranho, e sim com alguém sempre por perto? E quando o perigo não entra pela porta da frente, mas já está sentado no sofá da sua casa? Hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um homem que ignorou sinais por amor, racionalizou alertas por lealdade e foi convencido de que estava exagerando. Enquanto sua esposa mantinha segredos que atravessaram anos, amigos, vizinhos e limites impossíveis de serem recuperados. Prepare-se, porque essa não é uma história sobre um erro isolado. É sobre escolhas repetidas, mentiras sustentadas e o momento devastador em que a verdade aparece, tarde demais para salvar o casamento. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E peço encarecidamente para hypar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real. E por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Agora, vamos para a história. Por muito tempo, eu tentei entender onde tudo começou a dar errado. Se foi um detalhe ignorado, uma conversa mal resolvida ou a confiança excessiva que eu tratei como virtude. Hoje, olhando para trás, percebo que enquanto eu acreditava estar construindo uma família, eu estava, na verdade, sendo deixado para trás. O que mais dói não é apenas a traição em si, mas a consciência de que eu questionei, senti, desconfiei e ainda assim escolhi acreditar. Não por ingenuidade, mas porque amar para mim sempre significou confiar. Hoje eu vou contar a história de como a confiança se desfez e como isso destruiu tudo que construí por 10 anos. Meu nome é Tiago, tenho 40 anos. Fui casado por 9 anos com a Bia, que tem 38, e juntos temos 3 filhos. Na época, Caio tinha 5 anos, Enzo, 6 e Heitor, 11. Embora Heitor seja fruto de um relacionamento anterior da Bia, eu o crio como meu filho desde que ele tinha apenas 3 anos. Sempre fui pai para todos eles, sem distinção. Sempre me dediquei de corpo e alma à minha família, mas nos últimos anos, algo começou a corroer meu casamento. Algo que eu não queria acreditar que fosse possível. Algo que começou com pequenas mentiras, mensagens escondidas, sexting e o que parecia apenas amizade. Tudo começou quando eu fiquei muito doente durante as férias de 2020. Eu e meu filho mais novo pegamos Covid, depois pneumonia. Meses de antibióticos, soros intravenosos, esteroides. Eu mal podia levantar da cama. Foi nesse período que ela começou a passar tempo com um cara que era seu melhor amigo, o Max, levando as crianças para brincar com os filhos dele. Eu questionei. É só amizade, me disseram. Mas algo no meu instinto me dizia que não era só isso. Nos meses seguintes, percebi mudanças. Ele vinha à nossa casa, evitava olhar para mim. Cada vez que eu perguntava sobre a relação deles, ela dizia que eu estava paranoico, que ele era só amigo. E eu acreditava, porque eu queria acreditar, porque eu confiava nela. Então, naquela semana, eles decidiram deixar as crianças na casa dele, enquanto participavam de uma festa no vizinho do Max. Eu disse absolutamente que não, de forma clara e definitiva. Aquilo não era aceitável para mim. A resposta dela veio só depois, tarde demais, carregada de desculpas e promessas vazias. Ela disse que a festa ia acabar tarde, que não teria como trazer as crianças de volta para casa, que talvez todos dormissem por lá
e que já estava decidido. E ainda pediu para eu não me preocupar. Mas naquele momento, eu já sentia que algo estava muito errado. Na manhã seguinte, quando ela chegou, nós conversamos. Ela garantiu com toda a segurança que nada tinha acontecido. Disse que só ficou por lá porque já era muito tarde para voltar para casa. Afirmou que ela e as crianças dormiram no quarto de hóspedes e ainda disse que não entendia todo aquele ciúme que eu estava demonstrando. Tentou me tranquilizar, mas por dentro algo não se encaixava. Uma sensação insistente me dizia que eu não estava ouvindo toda a verdade, que eu estava sendo enganado. Naquela noite, ainda cheio de dúvidas, resolvi investigar. Esperei ela dormir e peguei o celular dela. Eu sabia a senha, sempre soube. Nunca tivemos segredos com isso. Fui olhando tudo com cuidado, em silêncio, tentando não acreditar no que eu temia. Mas o choque veio rápido. Encontrei mensagens de sexting dela com outros homens, colegas de trabalho, ex-namorados, até amigos. Conversas eróticas, reclamações sobre mim, combinações de encontros. Cada mensagem que eu lia era como uma facada no peito. E o que mais doía era perceber que, mesmo assim, ela continuava negando qualquer envolvimento real com o nosso vizinho. Isso mesmo depois da minha intuição gritar o contrário, depois de eu ter flagrado uma situação estranha ali na porta de casa, quando ele veio pegar a roçadeira emprestada. Ali, tudo começou a fazer sentido. Depois disso, eu não consegui mais dormir. Fiquei ali encarando o teto, tentando organizar o caos dentro da minha cabeça. Tudo o que ela tinha dito começou a perder sentido. As negativas, as desculpas, as histórias mal contadas. A confiança que eu achava que existia começou a desmoronar. Eu me sentia traído, enganado, como se tivesse vivido uma mentira por muito tempo. Naquele momento, entendi que não era só ciúme ou insegurança, era intuição. Algo dentro de mim tentava me alertar havia meses, e naquela noite, a verdade começou a aparecer. Dolorosa, crua e impossível de ignorar. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, eu resolvi pressionar a Bia. Perguntei diretamente se ela estava me traindo. Com a maior naturalidade, ela disse que não, que eu estava sendo paranoico, que o Covid tinha mexido com a minha cabeça e me feito delirar. Então eu falei que tinha visto as mensagens eróticas no telefone dela, trocadas com outros homens. Ela não se intimidou. Apenas me encarou e disse que tinha coisas mais importantes para fazer naquele dia do que dar ouvidos às minhas besteiras. Ali, eu percebi o quanto tudo estava fora do lugar. Sem acreditar na história e nas desculpas da Bia, resolvi procurar meus filhos para entender melhor o que realmente tinha acontecido naquela noite. Perguntei como tinha sido a festa. O Heitor me disse que eles nem chegaram a participar, que a mamãe e o tio Max os levaram para a casa dele, porque a festa era só de adultos. Contou que ficaram lá brincando com o Gabriel e o Fabrício, enquanto a mamãe e o tio Max voltaram para a festa. Mais tarde, já de noite, ele disse que a mamãe voltou com o tio Max. Falou que estava na hora de dormir e colocou todo mundo na cama. Eu perguntei onde eles tinham dormido. O Enzo respondeu que dormiram no quarto com o Gabriel e o Fabrício, num beliche. Então perguntei onde a mamãe tinha dormido, se ela tinha dormido junto com eles. O Heitor foi direto, disse não, e que ela dormiu em outro quarto com o tio Max, porque não tinha espaço num beliche deles. Naquele momento, tudo ficou claro para mim. E o que mais me destruiu foi o que o Heitor contou em seguida. Ele disse que, no meio da madrugada, acordou para ir ao banheiro e, ao passar pelo corredor em frente à cozinha, viu a mamãe e o tio Max se beijando. Quando ouvi aquilo, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Para mim, foi demais. Ali não restava mais nenhuma dúvida. Naquela mesma noite, quando a Bia chegou em casa, ela abriu a porta e me encontrou sentado no sofá, com um semblante que não deixava dúvidas. Ela perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Eu respondi que a gente precisava conversar. Ela puxou uma cadeira e sentou à minha frente. Eu disse que já sabia de tudo e questionei por que ela tinha mentido sobre o dia da festa, sobre dizer que tinha dormido com as crianças na casa do Max. Ela me perguntou o que exatamente eu achava que sabia. Então eu fui direto. Disse que ela não dormiu com as crianças, que dormiu com o Max, e perguntei por que tinha mentido.
Ela abaixou a cabeça, suspirou, me olhou e disse que ia falar a verdade. Contou que naquela noite, quando voltaram da festa, as crianças já estavam dormindo e ela foi dormir com o Max. Eu perguntei se eles tinham ficado juntos e ela confirmou. Disse que passaram a noite juntos e que transaram a noite toda. E que aquilo não era a primeira vez, que já mantinha um caso com ele havia pelo menos 1 ano. Naquele momento, tudo desmoronou dentro de mim. Aproveitei o momento e perguntei a ela sobre o vizinho, porque eu já desconfiava havia algum tempo. Desde o dia em que ele veio buscar a roçadeira, eu tinha presenciado uma situação estranha, desconfortável, e quis saber se ele também tinha alguma relação com tudo aquilo. Eu olhei para ela, e naquele momento ela suspirou mais uma vez e disse: Tiago, eu vou te contar toda a verdade, porque eu já não aguento mais guardar isso. Está na hora de colocar um ponto final nisso. Então começou a falar sobre o vizinho. Disse que já se envolvia com ele na mesma época em que estava com o Max, e que foi o próprio Max quem a apresentou ao vizinho, numa festa particular que acontecia toda semana na casa dele. Contou que nessas festas só iam amigos do Max e que foi lá, inclusive, que ela reencontrou um ex-namorado. Para piorar, havia também amigos nossos em comum participando. Ela disse que aquela festa marcou o início de uma vida dupla, que passou a se repetir semana após semana. Falou que esses encontros envolviam o Max, o vizinho, e às vezes outras pessoas do mesmo círculo de amizade. Enquanto eu ouvia tudo aquilo, sentia cada palavra pesar mais. Lá eu percebi que não era apenas uma traição. Era uma realidade escondida por muito tempo, que agora vinha à tona de uma vez só. Ela contou ainda que no dia da festa da semana passada, na casa do Max, levou as crianças como uma forma de não levantar desconfiança minha e que deixou os meninos lá a pedido dele. Disse que depois, ela e o Max saíram novamente para a festa. E quando chegaram, tudo foi frustrante, porque o combinado era que outras pessoas participassem, mas isso não aconteceu por um imprevisto. Então, segundo ela, os três, ela, o Max e o vizinho, voltaram para a casa do Max e foram para o quarto. Ali, ela admitiu que aconteceu aquele encontro que eles já costumavam ter. Enquanto eu ouvia, sentia um misto de choque, revolta e incredulidade. Cada detalhe só confirmava que tudo aquilo tinha sido planejado, pensado e escondido de mim o tempo todo. Foi então que eu interrompi. Com a voz embargada e a mágoa estampada no olhar, eu disse: e você nem se deu ao trabalho de esconder, porque o Heitor contou que te viu na cozinha beijando o Max. Então, a Bia falou comigo. Disse: Tiago, me desculpa, me perdoa. Nada do que eu disser vai justificar o que eu fiz, mas eu preciso te contar uma verdade que escondo há muito tempo. Ela disse que já vivia assim havia anos, que o fim do casamento anterior com o pai do Heitor foi justamente por causa disso. Ela completou dizendo, e jurou mais uma vez, que desde o fim do casamento com o pai do Heitor até o ano passado, sempre foi fiel a mim, que nunca tinha me traído. Disse que esse lado mais feroz e vulgar só despertou de verdade depois da primeira festa na casa do Max. Ela contou que conheceu essas festas semanais por meio de amigas do trabalho, que a convidaram para ir. Disse que na primeira vez foi apenas por curiosidade para conhecer e que não participou de nada. Mas a partir da segunda festa, ela se envolveu de forma ativa, disse que se deixou levar pela experiência e que, dali em diante, aquilo passou a fazer parte da rotina dela, sem conseguir mais parar. Pediu perdão por ter escondido tudo de mim, por ter me machucado, mas foi sincera ao dizer que não conseguia mudar esse seu jeito obcecado por sexo. Falou que isso fazia parte dela, que carregaria isso pela vida inteira, que esse comportamento vinha desde quando era mais nova. Disse que sempre participou desse tipo de ambiente e que apenas escondia de mim. Falou sobre um desejo que nunca conseguiu controlar e mais uma vez me pediu desculpas, implorando pelo meu perdão. Então eu perguntei a Bia como eu não tinha conseguido perceber tudo aquilo durante tanto tempo. Ela me respondeu que era porque sempre foi mais discreta. Disse que as festas nunca aconteciam no mesmo dia, nem no mesmo horário. Cada semana era diferente.
Segundo ela, havia um acordo entre eles de nunca fazer as festinhas à noite, porque esse período era dedicado à família. Por isso, eu não desconfiava. As festas aconteciam de manhã à tarde na hora do almoço. Ela inventava compromissos, salão, manicure, médico, reuniões na escola das crianças. Aquelas reuniões que pareciam acontecer quase toda semana, segundo ela, nunca existiram. Eram apenas desculpas. Disse que tudo era planejado para acontecer nos horários mais improváveis, justamente para não levantar suspeitas. Não só minhas, mas também das esposas e dos maridos dos outros envolvidos. Foi assim que tudo ficou escondido por tanto tempo. Depois disso, eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver o que tinha acabado de ouvir. Era como se cada palavra dela pesasse toneladas. Eu senti um misto de dor, raiva e incredulidade. Tudo o que eu suspeitava, tudo o que eu tentei negar para mim mesmo, estava ali, confirmado. Naquele instante, eu entendi que não era só uma traição daquela noite. Era uma história construída na mentira, repetida ao longo do tempo. E ali, sentado diante dela, eu percebi que nada mais seria como antes. Então eu me levantei, olhei para a Bia e disse que queria o divórcio. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu estava profundamente magoado, e naquele momento, a única solução possível era colocar um fim em tudo. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida: pedir o divórcio. Eu já não conseguia mais viver debaixo do mesmo teto que ela. Ela me perguntou como ficariam as crianças. Eu respondi que elas ficariam bem, que conversaríamos com elas no tempo certo. Disse também que filhos não seguram casamento e que eu não permaneceria ali por causa disso. O que eu queria naquele instante era apenas sair de um relacionamento tóxico que eu tinha acabado de descobrir. Gente, esse relato ainda é muito longo e muita coisa aconteceu depois daquela conversa, então eu resolvi resumir. Após dar entrada no divórcio, 4 meses depois ele saiu e foi oficializado de forma definitiva. Cada um seguiu o seu caminho. A casa onde morávamos era própria, então ela foi vendida judicialmente e a partilha foi feita de forma igual para os dois. E quanto às crianças, elas ficaram com ela. Mas eu as vejo de 15 em 15 dias. Imagino que vocês estejam curiosos para saber o que contamos às crianças. Então vou explicar. Nós sentamos com elas e falamos com sinceridade que o relacionamento entre mim e a mãe deles não estava mais funcionando e que iríamos nos separar. Deixamos bem claro que nós dois continuávamos amando muito eles e que nada mudaria o nosso vínculo com eles. Dissemos que às vezes, entre adultos, as coisas simplesmente não dão certo. Eles entenderam, ficaram tristes, claro, mas com o tempo, a vida deles seguiu. Só para atualizar vocês, hoje, no início de 2026, o Heitor com 16 anos, o Enzo com 11 e o Caio com 10, os 3 vivem comigo. Nós resolvemos isso de forma amigável, porque foi um desejo deles. Atualmente, eles moram comigo e visitam a mãe toda semana. Mas, de fato, hoje são eles que estão comigo no dia a dia. E a Bia? Bom, ela continuou levando a vida promíscua dela, participando cada vez mais de festinhas particulares, swings e orgias. E o tal do vizinho? Pois é, soube que a esposa dele acabou descobrindo o envolvimento do marido com a minha ex. Pelo que meu filho Heitor me contou, eles, meu vizinho, o Max e a Bia, mantinham um relacionamento trisal. Quando a esposa soube, foi um verdadeiro escândalo no bairro. Ela partiu para cima da Bia, deu uma surra na frente de todos e a confusão chegou até a polícia. Heitor disse que foi um barraco daqueles que a gente não esquece. E assim eu encerro o meu relato. A história de como 10 anos de casamento foram destruídos por mentiras, enganações, falsidade e por uma vida dupla e promíscua da minha esposa, onde eu nunca imaginei existir. Fica aqui um alerta. Confiem na intuição de vocês. Conversem. Participem mais da rotina da sua família. Observem os sinais e não ignorem aquilo que machuca só para manter aparências. Ninguém merece viver preso a uma mentira. A verdade pode doer, mas ela liberta. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas,
Já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.